Bem-vindas ao Elas, o podcast onde o protagonismo feminino encontra espaço e voz. Neste terceiro episódio, abordamos a autonomia financeira das mulheres e as finanças comportamentais com a convidada especialista no assunto, doutora Dayana Pimenta. Este episódio é um oferecimento do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás, 7 UFG, Fundação RTVE e Pronuances Fotografia. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês vão nos ouvir, mas hoje a gente começa mais um episódio do Somos Elas de A a Z. Eu sou a Carol Fernandes. Eu sou a Mariana Tsukahara. E eu sou a Letéia Cruz. Estamos aqui com uma convidada muito especial, a professora Dayana Pimenta, doutora em Finanças Comportamentais. Daí vocês imaginam o podcast de hoje. Mulher, quem cuida do seu dinheiro? Letéia, esses dias a gente estava num evento, acho que éramos 6, 7 mulheres, não sei, e o assunto era esse: como cuidar do meu dinheiro? Já que muitas de nós, a gente deixa essa responsabilidade para os nossos cônjuges, ou para o nosso irmão, para o nosso amigo, para a nossa mãe, enfim, a gente não se sente responsável por cuidar do nosso dinheiro. Eu lembro que desde muito nova, sei lá, acho que com 8 anos de idade eu já ganhava dinheiro, eu vendia laranjinha, bolo, fazia meu dinheiro. Ganhar dinheiro, eu sei ganhar dinheiro, mas como cuidar, gastar, economizar é uma coisa que sempre foi um problema grande para mim, e eu acho que para a maioria das pessoas e das mulheres que a gente vem conversando por aí. Então, eu queria que você falasse um pouco assim, Ale, de onde começa tudo isso? A gente falou um pouco da história da escassez, né? Isso muito me interessou. Bom, então, primeiro, agradecer a Dayana por ter aceitado o nosso convite. Dayana é uma professora querida que sabe muito sobre finanças comportamentais. E eu acho que nessa pequena fala sua aí, Carol, a gente já percebe que o dinheiro... Desespero, né? Que o dinheiro traz essas sensações, né? Muitas vezes ruins, muitas vezes boas. E de onde vem essas sensações, esses sentimentos produzidos e acabam gerando comportamentos, né? Então... Não é só uma questão de dinheiro. A gente percebe muitas vezes que as pessoas ganham menos e conseguem fazer viagens maravilhosas. E às vezes as pessoas que ganham mais, elas não conseguem, elas estão endividadas. Então, não é uma questão de classe social, né? E não é a questão de quanto você ganha, né? É realmente um reflexo do comportamento. Então, quando você pergunta, né? Mulher, né? Quem cuida do seu dinheiro? Porque isso é uma preocupação, né? Então, a gente precisa realmente colocar exatamente o que você falou. Muitas mulheres... elas têm o seu próprio dinheiro, elas conseguem ganhar perfeitamente, são excelentes... fazedoras de dinheiro, exatamente, né? Vamos falar assim. Mas elas não conseguem fazer a gestão do próprio dinheiro, né? E aí a gente começa, né, a conversar um pouco com a Dayana sobre essa raiz histórica. Então, obviamente, né, a gente percebe que a maioria das mulheres... elas chegam nesse ponto de realmente não conseguir gerir, porque existe uma condição social, cultural, né? Onde está lá atrás o papel social tradicional do homem e da mulher. Então, a mulher muitas vezes assume os papéis que a gente estava falando, né? De cuidar da casa, de pensar nas Posso falar uma fala que é muito comum necessidades dos filhos. Na minha área da saúde, né? A gente não aprende mesmo a fazer a gestão do negócio, cuidar do dinheiro. E toda vez que a gente vai lá na clínica, nós somos mulheres, todas. E toda vez que a gente vai fazer essa conversa com algumas médicas e tudo, elas falam, eu preciso conversar com meu marido primeiro. É uma dificuldade de tomada de decisão que me assusta. Me assusta, porque eu falo, gente, por que a gente se coloca nesse lugar o tempo todo? Porque, exatamente, então, voltando à questão do papel social. Primeiro tem isso, né? Ou seja, imagina uma cultura... que é, sei lá, milenar, no qual o papel da mulher é de cuidado. Cuidados internos, cuidados da família, cuidado do lar. Que o papel de captação e de gestão do dinheiro é sempre destinada para o homem, né? Ou seja, então, isso culturalmente vai se formando ali uma crença de que o homem é capaz... de fazer isso e a mulher é capaz de fazer aquilo, né? Então, a gente estava discutindo exatamente essa questão do papel social do homem e da mulher ontem, né? Muitas vezes, as mulheres acabam sabendo, gerenciando as necessidades e que os homens nem ficam a par
ou que eles não têm interesse em se tornar a par, e que, no final das contas, dentro de uma casa, essa responsabilidade, a mulher entende, não, eu vou ficar com essa daqui, e o homem fica com a parte da gestão do que eu ganhar. Né? O que eu acho, assim, é que a cultura, ela tem um poder muito grande nesse processo. O contexto cultural que a gente é criado. Até hoje, se parar para analisar, na educação básica não tem educação financeira. Então, como não tem educação financeira, a gente vai aprendendo isso ao longo da vida, dentro de casa. Então, não a maioria das pessoas, mas boa parte de nós cresceu vendo o pai provedor e a mãe, né, cuidando dos filhos. E quando isso vai acontecendo, eu passo a achar que aquilo é um processo natural. Que é o quê? É alguém que sai para trabalhar e alguém que está aqui cuidando da educação. É o modelo posto, né? É um modelo que foi apresentado. E a gente posto cresce. Que a gente vai copiando e vai passando de geração para geração. A gente cresce achando que isso é normal. E aí chega onde vocês falaram. Às vezes, se a mulher quiser, ela vai conseguir. Mas acaba... com certeza ela vai conseguir. A mulher consegue o que ela quiser. Mas assim, acaba que de alguma forma aquilo foi acontecendo e ela vai chegar no momento que ela trabalha, ela faz, mas ela coloca essa responsabilidade pro outro. É cômodo pra gente, né? Eu vou falar isso, eu assumo essa responsabilidade, não de vítima da história, mas assim, é uma escolha, ó, toma aí que eu não quero saber lidar com isso, porque dá trabalho, é cansativo. É uma questão de segurança, como eu não, a Dayana colocou, né, como eu, desde a infância, tenho visto esse modelo na minha caminhada, o que eu faço? Eu entendo que para uma questão muito mais de segurança, de habilidade, de competência, eu não tenho, porque eu não fui treinada para isso. Mas o meu irmão que foi treinado para, vai lá, abraça, segue em frente. Mesmo que ele não tenha conhecimento de educação financeira, mesmo que ele não tenha conhecimento financeiro... A gente confia, né? A gente confia que ele sabe porque ele tá ali naquela condição cultural, social para isso. Só olhar quem cuida normalmente, né, não generalizando, mas quando o pai falece, a família fica sem, quem cuida do dinheiro da mãe? Normalmente é o filho. O filho mais velho ou é o filho homem, não é a mulher. Difícil, a não ser que ela só tenha filhas, né? Mas assim, quando tem um filho, é ele que vai assumir aquele papel. Então, a gente já tem o primeiro indício aí, né? Pelo que você está colocando, então, a figura do provedor estaria correlacionada com essa questão de administrar as finanças? De prover e administrar, eu diria, né? Que eu acho que são duas coisas em conjunto. Mas isso num primeiro momento, porque a mulher... O papel masculino. É um papel masculino, vamos colocar assim. A mulher de hoje, não, ela já consegue também ser provedora. Ela, né, o problema, muitas vezes, é que ela não quer fazer a gestão daquele dinheiro. E tem uma explicação, depois que a gente conversou ontem, que eu acho que tem muito... que ajuda a entender, que é o quê? Uma vez que eu estou trabalhando para ter o dinheiro e eu coloco para outra pessoa trabalhar naquela gestão, eu estou transferindo para ela a responsabilidade de eu perder aquele dinheiro. É muito mais fácil, depois que deu um problema, eu virar e falar, tipo, a culpa não foi minha, porque eu dei o dinheiro para fulano está cuidou do dinheiro e eu perdi. Porque não tem nada pior do que perder e ser responsável por ter perdido, que aí você vem com arrependimento. Então, acaba sendo cômodo nesse sentido, eu vou ter alguém para culpar depois se der errado. A outra linha de raciocínio que a gente também conversou ontem é que a mulher na posição de provedora, ela pega ali o recurso e muitas vezes, exatamente por conta desse aspecto cultural que é traduzido para uma ineficácia da gestão do dinheiro, porque ela sabe gastar, mas ela não sabe guardar. Ela sabe gastar, mas ela não sabe gerir. Como se fosse uma crença. Uma crença mesmo. É construída uma crença de que a mulher não tem capacidade de lidar com o dinheiro. Quando você tem essa crença enraigada na sociedade, é natural que o homem se coloca para fazer a gestão do seu dinheiro. Olha, a gente acredita, ele fala, olha, você só gasta, você ganha, mas a gente não junta nada. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou gerir o seu dinheiro. E a mulher acredita naquilo, entendeu? Da incapacidade dela, e ela acaba fazendo, né, essa transferência da responsabilidade da gestão, mas não é nessa condição que a Dayana colocou, né, é uma outra condição de que ela é colocada como incompetente e o homem, ele tem, né, de forma assim muito clara, uma capacidade cognitiva maior do que ela, né, quando ela é posta nessa situação, e ela acredita nisso. Como se ela tivesse uma sensação que ela é ineficiente para gerir.
E o problema é que quando o outro cuida do seu dinheiro, vai sobrar dinheiro. Que é o que a gente, né, já conversou. Vai sobrar por quê? Porque eu não vou fazer tudo que eu queria. Eu vou, por exemplo, né, a mulher, ela tem necessidades que o homem não tem. Eu tenho necessidade com o filho, com a casa, eu quero coisas que para o homem é indiferente. Então, ele vai estar lá controlando. Lógico que no fim do mês vai sobrar mais do que sobraria. Mas não é porque eu sou ineficiente. Eu não quis, eu me privei disso, eu deixei que o outro fizesse por acreditar que eu não acho que nem que eu não conseguiria, por eu entender que é mais cômodo eu transferir essa responsabilidade para o outro. E como é que vocês quebraram esse padrão, assim, vocês duas, né, de entrar nesse universo tão masculino e fazer isso diferente? Porque eu vejo, né, vocês duas como duas mulheres incríveis nesse processo, porque vocês romperam muitas barreiras e alcançaram um lugar que muitas vezes é um lugar de homens. Esse é um ponto interessante. Existem 2 conceitos na área de finanças que chama-se autonomia e liberdade financeira, né? O que nós estamos falando daqui hoje da mulher são 2 situações. Uma é da mulher que ela conquista a liberdade financeira. Através de quê? Através do próprio trabalho, certo? Uhum. Ela ganha esse dinheiro e ela tem liberdade financeira. Ela não tem dependência financeira do parceiro, do pai, de quem que seja, certo? Ou da esposa, né? Enfim, de quem ela seja. Então, esse é o primeiro ponto, liberdade. Então, a gente falou isso agora no comecinho. Eu consigo ganhar. O problema está no segundo passo, é da autonomia, né? A autonomia financeira, que é o quê? Eu escolher o que eu quero fazer com o meu dinheiro. Se eu quiser torrar o meu dinheiro, eu torro. Se eu quiser economizar, eu vou economizar, entendeu? Não é a orientação do homem ou de uma outra pessoa que tem que fazer eu mudar de opinião. Eu preciso ter essa autonomia. Agora, se for de alto e bom consenso, que eu deseje a opinião de um consultor, de um amigo, de uma amiga, e essa pessoa me fala, olha, Letéia, é o seguinte, agora você tem liberdade financeira, mas a sua autonomia financeira, ela também precisa pensar em vários passos adiante para a sua boa jornada, né? Em termos de carreira, em termos pessoais, enfim, né? Para o seu bem-estar financeiro. Então, eu acho que quando nós chegamos nesse ponto, e aí eu vou falar por mim, a Daiane pode falar por ela, mas quando eu olho lá para trás, eu vivi nesse estado que a gente discutiu, de escassez financeira. Eu tive um processo, uma história, onde houve uma escassez financeira. Eu tive uma dificuldade enorme de ter coisas, né? Então, tem toda uma história de muita luta até eu chegar onde eu estou hoje. Então, em todos os momentos, o que eu fui percebendo? Que, à medida que eu fui ganhando mais, eu também aumentava o meu custo de vida. Naturalmente, né? Isso é natural. Processo de compensação. É um processo de compensação e precisa ser olhado. Em que momento que eu gerei o que a gente chama de flashpoint financeiro, entendeu? Que ele não sai da minha cabeça e toda vez que eu esbarro nele, infelizmente, eu gero um mecanismo de compensação. Uhum. Então, aí a Daiane tem uma explicação dentro das finanças comportamentais que é muito legal. Mas espera aí, vamos voltar a esse ponto de flashpoint financeiro. Explica aí pra gente o que significa. Então, o flashpoint financeiro é exatamente um momento que pode ser traumático ou não, né? E que ele marca ali a sua trajetória de vida. A forma com que eu vou lidar com É a com sua dinheiro. Perspectiva da situação. Certo. Então, por exemplo, eu tenho muito claro na minha cabeça uma coisa que me traz uma lembrança ruim. Que a minha mãe não tinha condições de comprar mais do que um uniforme para mim. Ela tinha condição de comprar uma camiseta e uma calça jeans. Não tinha condições. Nós éramos 4 irmãos e ela falou, Letéia, eu não consigo, eu só consigo isso. E a gente estava na adolescência, no ensino médio. Pô, todo mundo usava a calcinha da moda, uniformezinho bonitinho, tinha vários... exatamente, né? As marcas, né? Eu nem lembro de marca, né? Mas pra você ver, o tanto que a experiência é forte na minha cabeça, né? Que eu era, talvez, pelo menos aqui eu ouvia, eu e a Ana Carolina, acho que é por isso que a gente meio que deu um match na época, eram as únicas que tinham que chegar em casa e lavar o próprio uniforme. Porque nós não tínhamos outro para outro dia. Então, essa situação de escassez me fez ali, parece que nunca saí dela, por muito tempo. E há 5 anos, quando eu conheci o Fernando Demarque, ele
me ensinou a olhar para o meu guarda-roupa e não pensar em volume, mas pensar em aquilo que eu tinha de combinação. Porque eu achava que eu tinha que cada vez mais ter mais roupa, mais sapato, mais bolsa, para eu não pirar na hora de eu combinar as coisas. E ele me falou, não, Aleté, o seu perfil é esse. Aí foi no meu autoconhecimento. A importância, né, do autoconhecimento. A importância do meu autoconhecimento, parece besteira, da cartela de cores, né, do que dava certo pra mim, do que eu gostava de vestir, me sentia bem. E não a forma como os outros queriam me ver, né? Então, isso tudo, você vê, um trauma da minha memória, que eu resgato, que me gerou escassez lá atrás. Isso é um flashpoint. Esse é um flashpoint. Entendi. Tá? Então, isso eu consigo hoje analisar, entender que todas as vezes que eu tenho vontade de comprar uma roupa, que eu olho assim, eu até brinco, falo das 3 peneiras, né? Peraí, só um pouquinho. Realmente eu preciso, né? É necessário? Né? Aquilo vai mudar alguma coisa na minha vida, né? Ou seja, parece que é só mais uma vontade, é aquela história que a gente estava falando, né? Do reforço de manter aquele comportamento. Então, a primeira estratégia que vocês estão sugerindo é a gente identificar um flashpoint que faz com que a gente gaste mais do que o necessário. Que faz com que você repita aquele comportamento. Entendi. Seja o comportamento de delegar as finanças para terceiros, seja o comportamento de manter esse nível de gasto acima do que você ganha. É tão profundo isso que a Ali está falando, essa identificação do flashpoint, porque assim, a gente precisa de uma maturidade muito grande para chegar no ponto que chegou. Porque se voltar atrás no que gera o comportamento, é uma dor que ela tinha. Então, ela carregou essa dor durante anos. E as pessoas carregam. Então, aliás, nem são só as pessoas. Eu posso comparar, inclusive, um doguinho da vida com alimento. Que se ele estiver na rua e ele não tiver o alimento, quando ele tiver acesso àquilo, ele vai tentar, ele vai brigar por aquilo. Então, quando a mulher começa a ter o dinheiro, ela começa a suprir essa necessidade, ela vai liberar um hormônio que é dopamina. Então, você imagina, você vai ter uma sensação tão boa, mas tão boa, que você vai querer o tempo todo produzir aquilo. Então, você vai comprar, aí vai resolver naquele momento. O problema é que é rápido. Aí você vai voltar e você vai fazer de novo, e você vai fazendo isso até você ter endividado e não ter o que fazer. Só que, assim, a lógica da teoria da escassez, o sofrimento que você teve anos por falta daquilo, você conseguir parar e pensar, nossa, isso me faltou, agora eu tô em excesso, e você parar e controlar esse comportamento é muito difícil. Hoje, inclusive, tem pesquisas que já começaram a relacionar a compulsão por compra, essa liberação de dopamina, a quem tem compulsão por comida, quem tem compulsão por bebida. Então, não é algo que eu resolvo, eu vou apertar um botão e vou falar, eu parei. Não, eu não vou conseguir. Aliás, eu preciso conseguir, lógico, mas assim, é um processo continuado. E aí vem um ponto que a Lê falou, que é a lógica do reforço, né? Todo comportamento, ele tem algumas dimensões e tem algumas consequências. As consequências, elas podem ser aí positivas ou negativas. Então, a gente vai ter um reforço. Então, se eu vou lá, se eu faço a compra, eu vou gerar um reforço positivo, porque aquilo liberou hormônio e eu fiquei feliz. Então, toda vez, a minha tendência é aumentar a frequência daquele comportamento. Então, quando eu aumento a frequência de um comportamento, aí eu pego outras duas dimensões, que são força e que são... aliás, primeiro força. O que é a força? Muitas vezes, nesse caso, está ligado ao dinheiro. Quando você fala que você aumenta aumenta o seu dinheiro, você aumenta o seu poder de consumo, porque é comportamento. Então, você vai aumentar a força daquele comportamento. Você vai consumir mais coisas. Você vai consumir mais coisa e você vai consumir coisas mais caras, porque também é ligado. Aumenta a frequência, aumenta a força. E aí vem a terceira dimensão de comportamento, que piora um pouco, que é a duração. Você vai fazer isso em intervalos de tempo muito menores. Exato. Ou seja, antes você consumia, por exemplo, você ir num restaurante uma vez a cada 6 meses, como você está ganhando mais, você se dá o direito de uma vez por mês. Depois toda semana. Se aumentar toda semana, e se dá vontade, você vai na segunda-feira, na hora do almoço, e vai ficar feliz. Exato. O problema é manter isso depois. E é lógica, gente. Comportamento que gera um reforço positivo, ele vai aumentar a frequência, ele vai ter um aumento de frequência, ele vai ter uma redução na duração, no caso e vai ter aí um aumento de força. Então, depois que a gente identifica isso, como resolver? Ótimo. Como quebrar esse padrão? Eu acho assim, até antes da gente falar de como quebrar o padrão, é importante entender que quando a mulher entra nessa lógica que a Daiane acabou de explicar, ela passa a ser
qualificada por quem quer que seja como incompetente na gestão do seu dinheiro. Essa é uma conclusão clássica que a gente vive e vivencia ali com mulheres ao nosso redor. Então, quem é o mais competente para poder gerenciar seu dinheiro? É o seu marido, né? A gente tem um exemplo, nós vamos dar um nome para ela de Ana, tá, Carol? Sem nada a ver, mas vamos falar de Ana, que a Ana resolveu, né, que em uma certa época da vida o marido falou, pô, você gasta demais. Gente, você ganha mais do que eu e você tá gastando tudo. Você ainda tá gerando essa dívida para eu pagar. Daqui para frente, ele, colocando isso para ela chegou à seguinte conclusão: eu sou ineficaz para gerenciar o meu dinheiro. Então, você, marido, que é o grande competente de toda a história, por favor, gerencie o meu dinheiro. O que ele fez? Tirou os cartões de crédito dela, passou a dar uma miséria de mesada para ela, certo? Ou seja, todos os desejos, vontades, toda a autonomia dela foi retirada. A liberdade financeira, ou seja, ela tem a liberdade financeira, ela continuou ganhando o dinheiro dela, mas todo o dinheiro foi parar nas mãos do marido. Sabe o que no final aconteceu? Ele virou para ela e falou assim, bom, tá vendo? Agora tá sobrando dinheiro. Aí a gente pensa que violência patrimonial, ela só vem de quando a mulher é golpeada. Sim. Mas a violência patrimonial tá aí. É diária. Tá aí, aonde ele, em vez de seguir o caminho contrário, bom, vem cá, você ganha o seu dinheiro, vou te ajudar a ganhar autonomia para você gerenciar bem o seu dinheiro. Vamos encontrar um caminho nós dois, né? Ou seja, peraí, vamos participar. Aqui, o orçamento da casa é esse, isso aqui são as receitas, essas aqui são as despesas. Vamos fazer, mas a mulher não quer saber. Não, quer sim, porque quando ela chega nesse ponto de ser, né, acusada que ela não tem essa capacidade, por que ela não tem essa capacidade? A gente já colocou lá no primeiro momento, uma questão cultural, não foi ensinada e ela não tem educação financeira. Então, o processo não preciso criar um rompimento, uma ruptura para a mulher aprender a gerenciar o próprio dinheiro. Entendeu? É sofrido, no caso da Ana em particular, ela passou por uma fase longa da vida de escassez. Então, quando ela chegou nesse ponto, era um momento que ela estava, de alguma forma, superando isso, mas de uma forma compulsiva, né? E aí, quando ela retroage, que ela entrega lá pro João, de novo. Ela volta para a escassez. Então, no primeiro momento, nossa, ela tá aceitando, ela aceitou ali que aquilo, tipo, nossa, realmente, eu não consigo fazer, ele tá fazendo por mim. Só que ela não enxergou que tá fazendo por ela, porque assim, ele não é uma pessoa que viveu numa situação de escassez. E detalhe, que acho que a gente não falou, é que normalmente quando faz essa transferência, você admira o outro. Agora, se o outro teve uma condição muito diferente da sua, o comportamento que ele foi aprendendo ao longo da vida é muito diferente do seu. Então, ele não vai ter esse mecanismo de compensação. Então, ela voltou para a escassez. Aí, qual é a expectativa? Que na hora que isso deixar de acontecer, vai ser pior. Porque ela vai ter passado por 2 momentos na vida dentro exatamente dessa mesma limitação de acesso aos recursos. E quando a gente fala de recursos, é o que a gente falou. Às vezes, alimentação, restaurante. O que eu vou dizer? Não é uma necessidade de base da pirâmide, a gente sabe que não é. Só que, de alguma forma, gera também algo importante para ela, porque, assim, além dela estar conseguindo ter acesso àquilo, ela está tendo acesso a algo superior. Melhora a qualidade de vida dela, Melhora a qualidade de vida dela. Então, a mulher, sem perceber, ela está de novo no processo de escassez e que vai gerar de novo, provavelmente, num dado momento... Repetiu o comportamento. Ela não curou... Com mais força. Mais força e, provavelmente, com intervalo menor. Então, ela não tratou o problema. Ela só encontrou outra forma, o que era a vida antes, que impedia, né, não a vida, mas assim, momentos da vida, a situação, o contexto que ela vivia, ela criou um outro contexto que levou ela de volta. E aí tem uma outra situação que é bem interessante também, até antes de apresentar as estratégias, que as estratégias são válidas de uma forma geral para a maioria dos casos. Mas tem uma outra situação também, por exemplo, que foi me trazida, que é aquela que é onde você casa e, de repente, você sai da sua conta, deixa de ter sua conta pessoal e passa a ter uma conta conjunta, né? E essa conta conjunta, quem gere é o marido. E na conta conjunta entra todo o seu dinheiro. E você supostamente acha que todo o dinheiro do seu marido entra lá também. Você abandona a sua conta pessoal. A primeira coisa que a mulher faz, ela se joga
né? Confia plenamente lá no parceiro. E aí, de repente, não existe transparência na relação. Ela deixa o marido gerenciar, mas o marido não é transparente nas coisas que estão acontecendo. São falas curtas, são falas, às vezes, abruptas, né? Que faz a mulher, mais uma vez, se recolher a posição inicial que ela estava quando ela se propôs a isso. E uma fala que a Mariana teve, acho, não sei se foi antes da gente começar aqui, gera uma situação de estresse e briga constante quando fala de dinheiro. É impressionante. Acho que muitos casais, a gente escuta por aí, um ponto de estresse do relacionamento é dinheiro. As pessoas não gostam de falar sobre dinheiro. E por que não gosta de falar sobre dinheiro? Porque lá desde a infância não há o hábito dentro das famílias brasileiras de discutir sobre finanças familiares, finanças pessoais. Não existe esse hábito nas famílias brasileiras. Mesmo embora tenhamos evoluído, tenhamos aí inúmeros, né, canais de comunicação esclarecendo, inclusive oficiais do governo federal, do governo estadual, municipal, dando todas essas ferramentas. Quando você chega nas famílias, você pergunta para a mulher, não, isso é coisa do fulano, ele que sabe. É meio tabu, parece, né? E a mulher não evita falar porque briga. E aí geram conflitos pesadíssimos. Então, né? por quê? Aí eu vou colocar a Mariana aqui na jogada, porque é o seguinte, você falou de acordos. Sim. Os acordos são aqueles acordos românticos, né? Acabei de casar com você. Vamos viver de amor, de luz. Pra que falar de dinheiro? Não é um problema nosso. Mas é um dos problemas crassos. Esses temas sensíveis que não são falados no início, né? Coloca lá para depois, para debaixo do tapete, e em algum momento ele aparece. Exato. E detalhe, como você casa com uma pessoa que você não sabe exatamente como ela gerencia o dinheiro dela na vida pessoal dela, quando ele vai para o casamento, ele tende a levar todos os hábitos que ele tem. Os hábitos, sim. Não tem? Você concorda comigo? Então, se ele vem de uma família que gasta mais do que ganha, uma família endividada, dificilmente esse indivíduo, aí pelo comportamento aprendido que a Daiana colocou, que ele observa, que ele naturaliza, ele vai para dentro do seu casamento com aquela relação com o dinheiro, né? E aí tem uma outra situação que eu gosto de trazer, porque são situações aqui que se você identificar com elas, né? Por favor, né? Fique ali à vontade. É mais ou menos assim. Um casal, né? Ela com uma gestão financeira, assim, muito boa e estava bem sucedida. E ele vem também bem sucedido, com bom emprego, né? E tal, e tudo. Os dois com uma grana boa, os dois juntos. E, de repente, ele começa a privar ela de fazer coisas porque ela não podia gastar dinheiro com aquilo. Tinha muita gente passando fome. Nossa, como é que você consegue pagar isso num sapato, numa bolsa, com tantas pessoas sem o que vestir, o que comer? E as necessidades são outras, né, Letéia, do homem e da mulher. Não, eu Os acho gostos também são outros. Mas não é nem isso. Ele entra num aspecto comportamental de que, porque ele viveu na escasez, o outro também tem que viver na escassez e pro resto da vida. Então, é comportamental. E ele continua, ele não vira a chave, entende? Então, assim, não existe uma nova forma de aprender a lidar com as finanças. Ou seja, peraí, as pessoas não gostam de falar que dinheiro traz felicidade. Dinheiro não traz felicidade. Isso é um chavão, a Letéia, que é muito errado, gente. Me desculpem. Mas resolve muito problema. O dinheiro traz diversas formas para você vivenciar a felicidade, sim. Não é o único caminho ou a única fonte. Vamos deixar isso bem claro. Né? Porque chega a determinados momentos que a pessoa pode ter muito dinheiro, às vezes ela porque esse infeliz. Chavão, ele tá ligado com uma questão das virtudes, né? Para a pessoa, enfim, para não ter uma inversão de valores em relação às virtudes do homem e do indivíduo. Mas a gente vive no capitalismo, gente. Como que você sobrevive se você não tem como é que fala? Uma renda. O dinheiro é uma necessidade secundária, ele não é primária, mas é ele que vai propiciar todas as outras. Por exemplo, a base, né? Comer, vestir,
Um grande exemplo. Necessidades fisiológicas. Um grande exemplo é saúde. Se você não tem uma condição financeira favorável e tem um problema de saúde, é complexo, né? Muito complexo. Você não consegue se alimentar sem dinheiro, Carol. Você não consegue se manter vivo. Então, assim, quando a gente pensa nesse outro aspecto, né? O que acontece? Essa mulher se vê naquela situação onde ela literalmente é colocada numa posição que, você gasta demais. Então, eu agora, homem, que eu vejo a vida diferente, que eu tenho valores morais, que eu não quero ver o outro passando fome, qualquer coisa do gênero nessa conversa, eu tenho que tomar conta do seu dinheiro, porque você é incapaz. Esse comportamento, ele também tem como é que eu vou dizer, um extremo, né? O que você vive a situação de escassez e entra no mecanismo de compensação, e aquele outro que quer viver, ele permanece na situação de escassez, o que é ruim também. Do mesmo jeito que é tão sofrido quanto, né? Você sofre no momento que você está endividado, você não está conseguindo arcar, mas do outro lado você vai sofrer porque você não consegue fazer o mínimo. Você não consegue aproveitar o que o dinheiro te proporciona. Nada. Você entra num processo de sofrimento que é parecido. Você só não vai perder o sono porque você está devendo, mas você vai ficar você vai internalizar aquilo e vai sofrer porque eu não consigo, e aquilo vai gerar para a própria pessoa um sofrimento também. Não, e assim, comportamentos muitas vezes que boicotam, né? Que auto-sabotam toda uma carreira, uma jornada, né? De que, olha, eu não mereço ter esse dinheiro. Por quê? Porque tem outras pessoas privadas de dinheiro, né? E a lógica não pode ser essa, né? É aquilo, isso que a Daiane colocou. Isso geram outros processos comportamentais que são destruidores também. Do mesmo jeito, geram sofrimento da mesma forma. Exatamente. Então, Carolina, né, voltando aí para a resposta, né, de estratégias que a gente acredita que é importante, né? Aqui no Elas a gente sempre traz as dores que a gente entende que a mulher passa, né? E quais seriam as estratégias que a mulher poderia adotar para ela mudar essa chave, virar essa chave, né? Acho que a primeira coisa que a gente tinha conversado, né, é que primeiro a mulher precisa identificar se ela está nessa condição de dependência. Então a gente colocou para vocês, né, que estão nos acompanhando, um teste chamado teste de dependência financeira. É bem simples. Você vai lá responder 10 questões e no final ele vai te dar ali um total, um somatório. No que você ter esse somatório, você vai identificar o nível de dependência que você tem de alguém, né, para poder gerenciar o seu dinheiro. E aí, obviamente, né, aquilo que a gente também conversou, se você tem essa dependência de uma forma consciente, né, ali completamente conivente, né, ou seja, você tem essa consciência, você aceita aquilo, né, mas é um processo que você acompanha, né, é completamente diferente desse que a gente está falando aqui desde o começo, né? Ou seja, eu não consigo, eu não quero, mas eu sei fazer. Se eu precisar fazer, eu sei fazer. Mas eu acho que o outro é melhor que eu para fazer isso. Então eu vou terceirizar, mas eu quero acompanhar, né? Eu terceirizo o processo, mas eu acompanho o que está acontecendo. Eu não terceirizo e simplesmente lavo as minhas mãos e depois é mais fácil jogar a responsabilidade. Não, amigo e amiga, a responsabilidade é sua, né? Ou seja, você, no momento que você delegou, né, transferiu essa responsabilidade de gerir o seu dinheiro, você é responsável por todas as consequências disso. Independente se você foi levada a fazer isso, se você né, foi ali, muitas vezes, sofreu algum tipo de violência de toda sorte a fazer isso, no final das contas, a mulher precisa puxar essa autoconsciência para ela, né? Então, como mudar esse processo? Né? Como fazer diferente? Eu acho que o primeiro... Porque a gente está falando de comportamento. Então, a única forma que a gente tem de mudar comportamento é identificar o comportamento que eu tenho, né? Então, a primeira coisa é tentar identificar. Olhando para as finanças comportamentais, a gente consegue identificar, principalmente trabalho de Tversky e Kahneman, vários vieses cognitivos. O que é um viés? Ele é oriundo de heurísticas e acabam gerando vieses que são atalhos mentais. Então, toda vez que eu vou tomar uma decisão, essa decisão, dificilmente eu vou conseguir parar e analisar todos os pontos, até porque a gente sabe que não é assim que funciona na vida. Então, eu vou criar atalho. E esses atalhos vão fazer com que, às vezes, eu decida de forma errada. Por exemplo, se eu decidir dar o dinheiro para outra pessoa cuidar, por que eu fiz isso? Alguma coisa aconteceu, né? Ou é porque eu posso ter o medo, que eu falei do viés do arrependimento, eu quero terceirizar
isso, porque eu não quero ser responsável se eu perder, até porque perder e ser responsável dói mais. Porque eu fui, ao longo da vida, aprendendo que era assim que tinha que ser feito, que entra aí uma outra heurística que a gente chama de disponibilidade. Eu fui vendo aquilo, e aquilo que está na minha cabeça, então, naturalmente eu fiz. Eu não escolhi, foi um processo natural. Então, a gente tem que identificar o que está acontecendo. E eu não sei se vai disponibilizar, mas os comportamentos que a gente tem 5, tem autores que vão falar 4, outros que vão falar 5. São as crenças, né? As crenças. Então, se eu consigo, eu vou falar assim, muito brevemente sobre cada uma, que eu acho que dá pra gente identificar um pouquinho, tá? Então, eu posso ter a relação com o dinheiro, né? Eu posso ser uma pessoa que é um camaleão. O que é um camaleão? Eu vou me adaptar ao dinheiro que eu tenho. Acho que todo mundo conhece uma pessoa que tá feliz de ter o dinheiro para tomar cerveja no final de semana e tá tudo bem, não precisa de mais nada. Então, assim, é um perfil que vai se adaptar e não vai sofrer. Por quê? Se ele tiver 1, ele tá feliz. Se ele tiver 10, ele vai estar feliz e ele vai embora. Eu tenho também o despreocupado. O despreocupado é aquele que não está preocupado em ganhar dinheiro. Se alguém deu para ele, é aquilo que ele vai fazer, ou ele não tem vergonha de chegar aqui, me empresta tantos reais aí, ele também não vai te pagar, e ele vai seguir a vida, que também tá tudo bem. O construtor, que normalmente são 2 perfis, construtor e planejador, que são aqueles que normalmente a gente confia para que ele cuide do nosso dinheiro, que é o cara que é conservador, no caso do construtor, que ele consegue ter o dinheiro lá, o dia a dia, ele sabe quanto ele ganha, quanto ele gasta, ele consegue mostrar para o outro que ele é um cara organizado. E o planejador é dos 5 perfis, interessante, que é o cara que investe em mercado. Não é qualquer pessoa que investe em mercado, mas ele consegue planejar, ele consegue ter meta, que aí a gente já evolui. Quem consegue botar uma meta de curto, uma de médio, uma de longa, alcançar o ponto de fazer sobrar para ele aplicar, é o cara que está num nível acima. E aí fecha, no caso do sonhador, que é um padrão muito comum e que muitas mulheres, que é aquele caso de a gente acreditar que pouco dinheiro não vai resolver meu problema, eu preciso de muito dinheiro. Então, eu não acho que o meu salário, aquele pouquinho que eu vou ganhando ali, que eu vou fazer a viagem que você falou, não, eu só vou conseguir viajar se eu ganhar muito dinheiro. Então, eu vou usando aquele dinheiro que é pouco e vou gastando, ele é pouco, ele não vai dar para fazer nada mesmo. Então, eu vou sonhar com algo inalcançável com a renda que eu tenho, mas gastando tudo que eu ganho para não conseguir chegar lá. Então, acho que se a pessoa identifica, o comportamento já é um caminho. Agora, quando você já entra num processo de entrar numa loja, comprar, sair feliz dali, assim, realmente liberando hormônio, aí eu acho que tem que procurar terapia. Porque já é um pouco mais grave de você conseguir não ter aquela sensação de recompensa. De recompensa. De felicidade, né? É hormonal. Né? O problema é que é hormonal. Como é que fisiológico? Como que eu controlo? Né? Então, aí eu preciso de ajuda. Até eu consegui um terapeuta que foi o Fernando, que resolveu, mas assim, foi um amigo de longa data que mostrou. Então, assim, funciona, né? Então, eu acho que é... E que foi especificamente para roupa, Pra né? roupa, especificamente pra roupa. Que existia, eu tinha uma compulsão por comprar roupa, e às vezes eu comprava roupa e chegava lá, né? nada a ver, não, e outra coisa, chegava no meu guarda-roupa, tava lá a roupa com etiqueta, cara. Você não usava. Que loucura é essa? E de repente tá a roupa com etiqueta. Agora, puxando o gancho que a Dana falou, muitas mulheres têm um perfil sonhador. Seria legal, Letécia, você dar aquele exemplo que a gente conversou lá no salão, porque assim, eu falei, me dá um exemplo, porque às vezes a história da finança fica tão longe da gente, mas assim, se a gente fala em números, fica mais fácil. Então, por exemplo, e vamos falar de uma pessoa que ganha 3 mil reais, por exemplo, por mês, né? Como é que ela começa a guardar esse dinheiro sem pensar ali, quando eu tiver muito dinheiro, eu vou fazer isso, né? E aí ela até deu um exemplo muito legal, que eu falei, nossa, isso acho que funciona bem. Exatamente. O que eu falei pra Carolina é o seguinte, acho que o primeiro passo, né, Dayana, é a pessoa, primeiro, identificar se ela tem a dependência. Esse é o primeiro ponto. Ok. Tem a dependência? Ok. Mais uma vez, a gente reforça, eu não preciso ter um comportamento de ruptura com quem está gerenciando o meu dinheiro para voltar a ter autonomia por esse dinheiro. Essa é uma falácia que as pessoas acham. Infelizmente, a maioria das pessoas só passam a gerenciar o dinheiro quando elas estão num processo de dor, de ruptura. E a gente aqui no Elas, a gente não quer que a mulher chegue nesse ponto, sair brigando com o marido ou brigando com o pai, não é isso. É o seguinte,
Se você tem a liberdade de captar o seu próprio dinheiro, por que você não teria a liberdade de gerenciá-lo? E essa pessoa pode continuar gerenciando o seu dinheiro, mas você ter noção do que ele está fazendo, né? Consciência do que está sendo feito com o seu dinheiro. É muito diferente, né? Porque assim, tem um exemplo bem clássico. Existem várias mulheres que são donas de empresas e tem um gestor financeiro dentro da empresa dela. Mas o fato de ter um gestor financeiro não quer dizer que ela não saiba do que está acontecendo dentro da empresa. A todo momento ele está ali mostrando, olha, agora a gente vai dar esse passo, nós vamos investir nisso, nós vamos pagar isso, olha, a conta não está fechando aqui, a gente precisa fazer uma estratégia. Então, ou seja, ela na posição de dona da empresa, ela vai tomar a decisão que ela achar mais pertinente diante da realidade financeira que ela está vivendo. E isso, quando a gente transfere para a vida pessoal, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, o que a gente conversou, eu e a Dayana, vamos lá estabelecer objetivos. Objetivos, as primeiras coisas. Então, assim, eu estou numa situação de endividamento, né? Como é que eu saio dela? Eu preciso entender quais são as minhas necessidades e os meus objetivos. Os meus objetivos, eu quero ali pagar as minhas contas, obrigações do dia a dia. Quais são as minhas obrigações? Começa a fazer o levantamento de tudo que eu tenho de custos e de tudo que eu tenho de receitas. Não se desespere se os custos forem maiores que as receitas, né? Você não vai conseguir cortar tudo do nada. É um processo igual uma dieta. Se você cortar tudo do nada, você vai criar aquele mecanismo de alguma hora de escassez e lá no futuro de compensação. Não tem como. Você não vai quebrar o ciclo. Você não vai quebrar o ciclo. Então, a ideia é, conheci quais são as minhas receitas, quais são as minhas despesas. Vamos lá. O que é essencial para mim? Né? O que é essencial? Talvez ir ao cinema uma vez por semana, né? Ir ao restaurante uma vez por mês e não uma vez por semana, talvez é algo que eu não consiga trocar de imediato, mas eu preciso começar a elencar o que é essencial. E começar a identificar o que é essencial na minha vida. Bom, beleza. Elenquei isso, ok. Ganho os meus R$3.000? Ganhei. Nesses R$3.000 agora, quando eu elenquei o essencial, eu vi que eu consigo tirar R$300 desse valor, 10% dessa receita, para eu fazer um fundo de emergência. Que eu estava falando para a Carolina. Então, a primeira coisa, não adianta. Se eu estiver endividada, não adianta eu ficar R$300 para fundo de emergência, que eu vou criar uma dívida maior ainda. Eu preciso controlar o endividamento, a fonte de endividamento. Ou seja, através de negociações, né? Mas tem que cortar a causa desse endividamento. É o gasto excessivo, é o consumo. Aí a Dayana colocou uma coisa, né? Se eu tiver... É o vício da compra. Se é o vício da compra, eu preciso tratar. Se eu não tratar, aí existem profissionais especializados. Nós, da área de finanças, não conseguimos resolver esse problema de compulsão de compra. Não conseguimos. Essa pessoa tem que buscar um profissional ou, né, ali um tratamento para esse processo. E aí, quando ela fazer essa identificação de onde está sendo ali, né, o que a gente chama o ponto de dreno do dinheiro dela, ela tem que também entender que ela vai precisar, para mudar essa realidade, de cortar isso. Então, alguns cortes, aí ela começa a fazer a gestão. Aí, no primeiro mês, não vai sobrar nada. Ou ainda vai, às vezes, vai até continuar devendo. Mas no segundo mês, ela já começa a ver que ali, já está empatando. No terceiro, aquilo que parecia tão essencial no primeiro mês, quando eu comecei a trabalhar, já passa a não ser tão importante. E a mulher começa a ver que toda a vida dela vai continuar fluindo normalmente, sem todas aquelas, né, aqueles cacarecos que ela tinha antes. Eu gostei muito da Mariana, ela fez um depoimento no domingo dos cílios. Cara, você precisa contar essa história dos cílios. Ai, meu Deus. Você disse que usava os cílios. Vamos lá. Não, então... A necessidade dos cílios. Descendência japonesa, cílios reto, né? Então eu sempre tive que ficar usando Curvex tudo. Aí até que surgiu o tal dos cílios fio a fio. E aí eu ia num salão e ela falou, que tal, acho que vai ficar legal. Testei, gostei, falei assim, uau, ficou lindo, né? E eu comecei a aderir tal dos cílios fio a fio e sempre indo dar manutenção, né? E quando eu observei, quando eu não... a manutenção tinha que ser quase de 15 dias, né? Pra ficar, começava a cair, assim. Eu comecei a ficar dependente de me achar bonita com os cílios, né? Eu comecei a achar aquilo estranho, né? Como é que isso não me pertence, né? Eu não posso, a ponto de não querer sair de casa porque eu não tô me sentindo bonita, né? Tal dos cílios.
E eu falei assim, eu vou... E eu fiz uma continha básica pra ver quanto que eu tava gastando mais de R$300 no mês com essa tal dessa porcaria desses cílios. Eu falei assim, não, R$300 por mês ao longo de 1 ano, ao longo de 2 anos, isso me leva para outros lugares, né? Eu acho que eu prefiro fazer uma viagem para Europa, enfim, né? Eu falei assim, não, é muito dinheiro gastado com algo que, né? Eu falei, deixou de ser... Eu fiz com que deixasse de ser importante para mim naquele momento, depois que eu fiz as minhas continhas básicas. Entendeu, então, a questão... Fazer conta, né? Então, exatamente. Então, Conta. muitas vezes a gente não tem noção do orçamento que nós temos, né? Qual é o meu orçamento? Quanto que eu ganho no final do mês? Né? E aí eu tenho que fazer uma projeção, sim, de quanto é que eu preciso de gastos. Por exemplo, vão ter gastos básicos que não tem como fugir. Aluguel, água, luz, o seu telefone. São coisas básicas que você vai ter que pagar. Na hora que você colocou tudo isso num papel, quanto é que está sobrando? Essa sobra é onde vem a gestão do que você quer fazer como uma necessidade que não é mais básica, que ela é uma necessidade secundária. É um lazer, né? E aí, aonde a gente fala da reserva da emergência, né? Ela está ali na equivalência de uma necessidade básica. Por quê? As pessoas pensam que elas nunca vão passar por uma emergência. A pandemia foi um exemplo disso, né? É clássico e assim, mas extremo, né? Vamos colocar assim, para acontecer um evento extremo dessa natureza, as pessoas falam, não, isso aqui vai acontecer daqui a um século, igual aconteceu o século passado, né? Gente, uma coisa simples, uma batida de carro. Exato. Uma batida de carro, uma doença. Perdeu o emprego. Acho que eu perdi o emprego, eu te dei o exemplo do perder o emprego, né? Então assim, é muito natural que você perca o emprego. Né? Então aí, se você perder o emprego, você vai fazer o quê? Se você não tem uma reserva de emergência, você vai entrar em desespero. E aí, as pessoas em desespero, elas primeiro, elas aceitam tudo, né? Elas muitas vezes, elas passam que valores? Elas passam por cima dos valores. Por quê? Porque a necessidade primária de sobrevivência vem à tona. E as escolhas passam a não fazer mais sentido. Ela vai escolher aquilo que primariamente vai dar o sustento para ela. Suprir a necessidade dela. Vai suprir a necessidade dela. Então, veja, né? Olha que coisa mais doida, né? Aí eu não tenho essa reserva de emergência, eu passo a aceitar qualquer coisa, eu não saio desse ciclo, eu não entro no bem-estar financeiro, aí eu começo a sentir tristeza, depressão, aí aquilo começa a afetar a minha saúde mental. E a gente tem que lembrar das armadilhas, né? Por exemplo, tem gente que tá endividado e fala assim, não, eu vou deixar de pagar meu cartão de crédito. Isso chama contabilidade mental e deu o Nobel em 2017. Porque as pessoas, elas fazem, têm esse comportamento de achar que se eu coloquei o dinheiro numa caixinha, eu não posso colocar na outra. Então, eu vou deixando a dívida do cartão porque eu coloquei para poder pagar, sei lá, a faculdade do menino, ou a escola do menino. E eu vou criando uma dívida gigante daqui, e ao mesmo tempo que, teoricamente, se eu tenho um juro alto, eu vou pagar aquele juro para depois eu juntar o dinheiro, porque não tem nenhum investimento que vai me dar o que um banco está me cobrando de juro, né? Pelo menos não na lógica de mercado. E aí as pessoas fazem. E é muito comum, chama contabilidade mental. Eu compartimentalizo 4 caixinhas de dinheiro de onde eu vou colocar e não tem problema se eu estou pagando juro daqui ou de lá. Então, se a mulher ela entende então, quanto ela ganha, o orçamento dela, e aí é o seguinte, a mulher tem que entender o poder do dinheiro no tempo. Que o dia que ela descobrir a força que existe, que tem no tal do juro composto, que a gente falou ontem, R$100 por mês, que você perguntou, você tem seu filho daqui 18 anos, você vai dar quase 80 mil para ele. E o que dá para botar R$100? Inclusive, a gente vai colocar essa continha no podcast do Elas, para vocês entenderem o quanto a gente não precisa guardar muito, né? Para poder ter um recurso lá na frente que deixa a gente com uma certa tranquilidade. Seja para envelhecer, seja para essas questões de emergência, porque elas vão acontecer. O processo natural de um ser humano é envelhecer, né? E o que a gente mais vê hoje é os idosos reféns de pessoas jovens, né, que estão ali na condição financeira melhor que eles. Pode sonhar e sonhar juntando dinheiro para realizar. Imagina, um cenário melhor do que esse. Só pensando no fator tempo, que a gente tem 8 minutos, o que vocês gostariam de falar assim de essencial que não pode faltar? Eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar e lembrar é que
as necessidades individuais, elas são individuais. Então, aquilo que é importante para mim não vai ser necessariamente o importante para a Letéia. Então, eu posso até me inspirar na forma com que ela administra o dinheiro, mas aquilo que é prioridade na vida dela não é o que é prioridade na minha vida. Às vezes a gente se deixa levar pelas necessidades que são criadas, né, para que a gente consuma. E redes sociais, Instagram tá aí, né, impulsionando o tempo todo, ofertando. Esses dias eu fiz uma pesquisa aqui, que não era nem para mim, sobre eletrodomésticos, e agora fica o tempo todo os pops aqui me mandando, né, um monte de coisa de eletrodoméstico. Criando aqui. a necessidade em você. Exatamente. Viés de confirmação, já ouviram falar? Eles Sim. usam para fazer, porque você fica vendo, vai te levar a crer que, nossa, tipo, não para, eu preciso disso, e fica aparecendo para mim o mundo conspirando contra mim. Então, eu acredito muito nesse sentido. Eu acho que isso perpassa por um tema que eu gosto muito, que é a questão do autoconhecimento. Perfeito. Assim, eu acho assim, a primeira coisa que eu identificaria para essa mulher, primeiro ela identificar a mentalidade dela, né? Qual é a mentalidade que ela tem? Então, isso vai gerar lá um retorno no tempo, identificar esses flashpoints, identificar o comportamento que fez com que ela delegasse essa responsabilidade da gestão do dinheiro dela. Mas aquilo que eu reforço, né? Eu acho que não precisa haver nenhuma ruptura com nada. Basta que ela conheça, ela entenda de educação financeira, ela tenha conhecimento, adquira conhecimento sobre finanças, né? Comece a acompanhar o processo, né, de gestão desse dinheiro. Comece a entender, né? Ou seja, olha, tem que fechar a conta. Não pode sair gastando tudo que quer. Nossa, seria maravilhoso, né? Assim, a gente querer gastar tudo que pode se o recurso fosse ilimitado. Mas não é assim na vida real. Né? Por mais rico que eu seja, existe ali, né, um fator limitante do que é saudável, o que não é, né? Ou seja, até um limite comportamental disso. Então, saber desse orçamento, saber dessas fontes de receita, dessas fontes de gasto, saber gerenciar isso, entender o valor do dinheiro no tempo, ou seja, que poupar é uma forma, sim, de consumir no futuro, deixar de consumir no presente, mas pagar menos juros sobre isso, né? Existem vários casos que a gente trabalha e às vezes as pessoas, quando elas conseguem fazer essa gerência do dinheiro, elas deixam de pagar fortunas de juros, né? Um financiamento de carro, financiamento de casa. A gente já conversou um pouco sobre isso, mas, por exemplo, quando eu financei minha casa lá em 2012, quando eu quitei a casa em 2018, por conta do meu divórcio, simplesmente eu devia a mesma quantidade para a Caixa. Depois de 6 anos, eu só paguei juros. Então, isso não é inteligente, entendeu? Então, conhecer sobre isso, entender sobre isso, te liberta, te dá autonomia para você decidir se você quer gerenciar o próprio dinheiro ou se você quer deixar o outro. Eu acho até isso extrapola ao que é necessário para mim ou necessário para o outro, entendeu? É simplesmente te dar a opção, sim, de fazer o que você quiser. A partir do momento que você tem consciência e conhecimento sobre isso, né? É consciência a partir do momento que você descobre qual é a sua mentalidade, conhecimento quando você vai atrás da educação financeira para você, né, entender um pouco mais sobre isso. Aí você passa a planejar, né, a acompanhar, e aí o processo decisório passa a ser seu também, né? Não só do outro. E aí você vai começando a livrar de possíveis situações de vulnerabilidade, que foi o ponto inicial que nós tocamos. Isso é importante. Né? A mulher, quando ela não entende de finanças, quando ela não sabe gerenciar o dinheiro, ela está vulnerável a qualquer pessoa. Não só a um homem, mas a qualquer pessoa. E ela pode sofrer violência patrimonial, sim. Tá? Eu acho que o recado é esse. Você, Daiana? Então, Carol, acho que assim, a Lê expôs muito bem, mas é o autoconhecimento. Então, assim, a partir do momento que eu consigo enxergar o que realmente... Eu voltaria sempre na minha infância, né? Eu acho que para mim é tentar resgatar isso e ver onde eu cheguei hoje, como que eu estou. Também acho que não é ruptura. Eu acho que é muito mais fácil você pegar na mão e fazer junto, né? Então, se eu sei o que está sendo feito junto com o outro, a gente vai conseguir fazer junto, e isso evitar problemas que podem vir depois, que é o que a gente falou. Dinheiro é um assunto muito sutil em tabu, relacionamento, né? né? E aí, muitas vezes, quando
a falta do dinheiro acontece e a gente tem problemas. E a junção do me conhecer, saber... Eu não preciso ser um especialista em finanças, é uma coisa que a gente falou ontem, né? O começo da conta é simples. É gastar menos do que eu ganho. E aí, o que eu vou fazer com essa diferença, que seja reserva de emergência, ou se primeiro, depois, o que eu vou investir. Então, tem um caminho para ser seguido. E toda a lógica comportamental, a partir do momento que eu consigo enxergar, vai me ajudar. Porque a gente sempre vai decidir baseado no histórico, né? No que a gente carrega. Não numa análise fria e momentânea. Onde começou essa nossa relação ruim com o dinheiro, né? E geralmente é lá na nossa infância o que a gente ouvia dos nossos próprios pais. Até porque se a gente pensa na nossa geração de hoje, nós somos filhos de pais que viveram momentos de escassez muito grande por conta da política, da cultura, né? Eu lembro muito da história da inflação, que era uma coisa que você dormia com um X, acordava com menos 3X. Né? Então, isso foi passado para essa geração, né? Para nossa geração. Sim. Não, eu acho que até para as outras continua, porque não é discutido, né? Finanças continua não sendo um assunto discutido. Eu acho que isso vai mudar um pouquinho quando as pessoas ou as crianças verem uma coisa em casa e elas chegarem na escola e elas verem outra. Porque você já viu quando você chega na escola que você aprende algo, tipo, nossa, mas lá em casa é diferente, mas isso aqui você vai construindo. Hoje não tem. Hoje você tem o que você viveu dentro de casa, o que você tá vendo do vizinho, o que você vê da tua família. Você não tem esse aprendizado. Né? Então, você não aprende o certo. É muito interessante, por exemplo, só para vocês entenderem, né? Quando a gente, por exemplo, entende de finanças, eu converso muito com os meus filhos sobre isso. Eu converso com meus filhos sobre orçamento, assim... Eu não acho que eles têm que ter a responsabilidade de gerir o dinheiro, nada disso. Mas eu converso muito com os meus filhos sobre isso. Olha, a mamãe, ela tem esse conjunto de receitas e nós temos esse conjunto de despesas. Né? Então, é importante que vocês entendam que, em alguns momentos, a gente vai conseguir, vai ter uma sobra e a gente vai conseguir fazer isso, isso e isso. Mas em outros momentos, infelizmente, por uma questão mesmo ali de limites, a gente não consegue. Né? E mostrar para eles que essa relação tem que ser positiva, tem que ser uma relação assertiva, que é uma relação que tem que produzir bem-estar, né? Que não pode produzir dependência. Todas as vezes que provoca uma dependência, seja positiva ou negativa, ela não está no caminho certo. Perfeito. E a gente termina aqui o episódio de hoje. Mulher, quem cuida do seu dinheiro. Um beijo a todos vocês. Esse é o podcast Somos Elas. De A a Z. Obrigada por nos acompanhar nesse episódio do Elas. Seguimos juntas ocupando espaços de decisão e poder. Esse episódio foi um oferecimento do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás, 7 UFG, Fundação RTVE e Pronuances Fotografia. Até o próximo encontro, Elas.